Opa, pessoal, ler aqui e no vídeo de hoje fazer mais um reactzinho desse vídeo aqui, porque os animes hoje estão tão ruins. E já pra fazer o disclaimer aqui, eu tô literal sim que fazer react. Nossa, Lê, como é assim? Você não tem como fazer react? Fazer react é fácil. Mas ter vídeos que eu tenha algo a acrescentar e que eu não fique só parecendo um cara chato, que eu já sou, é mais difícil. Então meio que ainda me mudei, tô sem vídeo pra fazer. Aí eu vi que o Narras fez o react desse vídeo. Aí, ao invés de eu assistir o vídeo do Narras, antes de assistir o vídeo do Narras, eu vou fazer um react, né? Pra aí depois eu assisto o vídeo do Narras. Vai trazer react do vídeo do Narras? Não, 40 minutos, pô, tá? É sacanagem. E como é um assunto que eu, literal, eu gosto, tá? Esse é um assunto que eu gosto de falar. Vou pegar aqui, ó. Tem dois assuntos, tem dois vídeos. Cadê? Esse aqui, ó, que é mais técnico de animação, né? Antigamente era melhor, sobre técnicas de animação. E eu tenho um sobre padrões estéticos. Cadê? Meu Deus do céu, esse é velho. Pera aí. Cadê? Eu não tô achando. Aqui, ó, do Eric Carter, tá vendo aqui, ó? Antigamente era melhor, que eu falo mais sobre direção, sobre estrutura, tal. E antes de entrar, então vamos falar mais ou menos aqui. Lê, antigamente era melhor? Não. Hoje é melhor? Não. É indústria. Basicamente antigamente era feito diferente, hoje é feito diferente. O que acontece é você pode preferir o passado. O problema de você preferir o passado é que o passado já passou. Então o passado sempre vai ser algo diferente do presente. Então por isso que é muito fácil você olhar para o passado, porque o passado já passou, enquanto o presente está passando. Então você, por exemplo, hoje em dia lança um monte de anime ruim, igualzinho no passado. Só que o passado, como já passou, você pode fazer uma seleção, você pode fazer uma lista. As pessoas já assistiram os animes do passado. Hoje, por exemplo, pode estar, por exemplo, com Isekai. Tá cheio de Isekai. Você tá cansado de Isekai. Aí você vai pra Mecha, passado, que antigamente era tava cheio de Mecha, tava cheio de Moe. Porque o passado, você consegue selecionar o melhor, porque o passado já passou. E o presente você tem que viver. Por exemplo, tá lançando um anime da temporada. O que é mais comum? Você assistir esse anime da temporada, você deixar a temporada de animes acabar e pegar só os melhores. Só que aí o pessoal fala que Dandadan é o melhor anime. Só que é um anime extremamente hypado. Aí você assiste e não acha tão legal. Mesma coisa foi com Chainsaw Man. Já o passado, ele já passou pelo tempo, já passou pelo hype e ele já passou pela revisitar. Aí o pessoal hoje em dia tá cansado, vai pro passado, então por aí vai. Então é diferente. Mas, se você tiver uma análise crítica que não passe apenas disso, o passado ele tem características, porque o passado ele vai ser diferente. Os animes vão ser diferentes, a técnica vai ser diferente, a tecnologia vai ser diferente. Eu gostei muito de dar o exemplo como Ranma lançou, que é o quê? Pega um anime antigo de Ranma e o novo. O novo é muito mais animado, mas o antigo é muito melhor distribuído, porque o antigo, como tinha limitações, as limitações fizeram o storyboard do Ranma antigo ser melhor do que o novo, que tem uma animação melhor, que faz algumas cenas do antigo ser melhor, ou seja, e que faz com que outras cenas hoje no novo, por exemplo, nas lutas, serem melhor, que fica tipo, hoje, um anime com muito mais dinheiro, muito mais animação, não é universalmente melhor do que o anime antigo, que fica nisso, ou seja, é a complexação dos melhores, então não dá pra ser reducionista nesse sentido, então bora lá. Desses eu tava scrollando meu twitter.com sem querer nada, scrollando por scrollar, porque ultimamente ou é Twitter ou é brain rot italiano, minha cabeça já não tá mais processando nada direito. Quando eu, puro como um cristal, caí nessa belíssima imagem aqui. Pelo que entendi, é uma imagem promocional pra um evento da Shonen Jump, um aniversário ou alguma coisa do tipo. Mas foda-se, o que me catou de verdade foram os personagens que estão nessa imagem. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu costumava ver essas imagens pipocando pela minha timeline dessa mesma maneira. Vários protagonistas da Shonen juntos. Não vai pra aquela argumentação, se eu não conheço, não é famoso, né? Please. É, tipo, tem uma verdade, sim, tem uma verdade que é o quê? Hoje em dia, não se existe mais Big Three. Por causa da internet, da globalização, da digitalização e por causa que a internet acelerou o tempo de consumo, que é o quê? Hoje em dia as pessoas não querem assistir One Piece, por exemplo. As pessoas não querem ficar 10 anos assistindo um anime. Não querem, porque tem muito mais anime. A internet acelerou, a internet democratizou, existe mais lançamento, a tecnologia fez lançarem mais animes. Então a forma que o público atual está consumindo animes é diferente. E outra coisa, como se existe mais animes, as pessoas estão sistematicamente, seja por cá ou pelo Japão, assistindo gêneros mais interconectados. Você vai de um Kaiju Number 8 pra um Spy Family, pra um Dandadan, pra um Made Dragon da vida, Made Dragon não, acho que é Dragon Huri Dragon, por aí vai. Ou seja, as estruturas de animação, de indústria japonesa e da sua exportação é diferente do que há 15 anos atrás, por exemplo. Então é diferente. Não dá pra dizer a partir disso aqui. E se eu não me engano, cara, eu vou dar um print da imagem e jogar no Google Mais. Pera aí, deixa eu jogar aqui, né? Pra ver de onde é isso aqui. Pô, mano. Pô, velho, a Google Imagens, o Google Sense Imagem não funciona com nada que não é ocidental, velho. Que não é ocidental. Vou nos comentários, foda-se. Pera aí. Bom, peguei. Isso aqui é uma coisa de nicho. Como assim de nicho, Lê? É sobre... o que ele tá reclamando? Aqui, vamos fazer uma piada aqui. Aqui é uma imagem de um nicho de romance. Aí o cara que tá vendo, por exemplo, tá vendo uma imagem onde tem shounen, o público de shounen é diferente do público de romance, por exemplo. É isso? Não. Essa imagem aqui
aqui, pelo que disseram, e vocês confirmem aí, que eu não achei, né? Eu dei o Google Sense, essa imagem não apareceu. Deve ser por causa da resolução, alguma porra assim. Tava falando que aqui que é a versão digital da revista. Então, basicamente, é distribuição diferente, basicamente. Imagem promocional pra um evento da Shonen Jump, um aniversário ou alguma coisa do tipo. Mas foda-se, o que me catou de verdade foram os personagens que estão nessa imagem. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás eu costumava ver essas imagens pipocando. Esse é o problema. Tá, me prove então que o erro não está em você. Ale, você tá sendo muito chato e muito pedante. É porque é um argumento muito ruim, porra. Eu até concordo, dá pra concordar. Hoje em dia, os Big Trees, entre aspas, animações do ano estão muito mais pueris. Porque o padrão de consumo mudou. Um anime que você consome por 3 anos da sua vida vai ter uma intensidade diferente do que um anime que você consumiu por 20 anos, por 10 anos e por aí vai. E esse tipo de adaptação está morrendo, está diferente, tal. Então dá pra ter que o Jujutsu e o Shingeki é diferente de um Naruto, é diferente de Dragon Ball, é diferente de um Bleach. Então faz com que, por exemplo, seja algo mais pueril, algo mais temporal. É muito difícil daqui a 20 anos um Jujutsu ter a mesma fama que um Dragon Ball vai ter. Porque o Dragon Ball e o Naruto, eles foram geracionais, pegaram 1, 2 gerações, igual um Shin-chan da vida, entendeu? Igual esqueci o cara lá das apostas da vida, que estão há 60 anos fazendo filme dos bichos. Ou seja, o Big Tree não é questão de qualidade, não é questão de adaptação de animação, não, é questão de tempo. Igual Yu-Gi-Oh! Igual Pokémon. Yu-Gi-Oh! Tem uns animes muito ruins, Pokémon tem uns animes muito ruins, mas o tempo que ele fica, se cria uma imagem. Ou seja, são animes que são muito mais eventos e conteúdo de roda de amigo do que propriamente consumo, arte, anime, entendeu? Nesse sentido. E isso tá morrendo. Isso morreu. Pode pegar o próprio Jujutsu. Pega, por exemplo, Naruto Modo Baryon, One Piece Gear 5 e Dragon Ball Super. Pega esses 3 e pega quando o Gojo lá, alguma coisa do Gojo, alguma coisa de Demon Slayer da vida. É diferente. A geração mudou, a internet mudou tudo, a globalização mudou tudo, a forma de consumo mudou tudo, essa geração mudou tudo. Isso no mundo inteiro. Então, imagina então as diferenças culturais que eles estão tendo no Japão, de baixa natalidade, de problema de emprego, excesso de emprego, um monte desses problemas. Aí vai. Então é mais complexo. E, cara, mano do céu, vocês viram quando eu fiz o meu vídeo sobre DMC, o que tinha de gente falando, pô, DMC, uma franquia que vendeu quase 30 milhões, é desconhecida porque o cabra que tava argumentando comigo eu não conhecia. Se eu não conheço, não é famoso. Então mano, é que o mundo é muito grande, eu não gosto dessa argumentação. Pela minha timeline dessa mesma maneira. Vários protagonistas da Shonen juntos em uma mesma ilustração pra divulgar algum evento ou lançamento especial ou qualquer parafernália desse tipo. Tinha de tudo. Tanjiro, Midoriya, Ema, Hinata, Naruto, Itadori, Asta, etc. A porra toda. Por mais que eu não acompanhasse todas as obras na época, eu sabia da existência delas. Eu conhecia os personagens. Talvez na época você, por ser mais jovem, você era mais cronicamente online. Me prova que não é isso. E talvez, antigamente, a revista tava mais uníssona. Que era o quê? Os temas se conectavam mais, por exemplo. Que fazia, então, que a bolha fosse mais uníssona. Aí hoje tá mais diversificado. Os tipos. Hoje em dia tá um pouquinho mais diversificado. Frieira, o anime lá da Comilança, animes diferentes, animes de romance, protagonistas femininas com mais destaque. Tá diferente, pelo menos no sentido de animações mainstream, de mangás mainstream. Então tá estranho a argumentação. Tá bom. E eu lembrei disso olhando pra imagem que apareceu nessa semana, só que pela razão contrária. Quem são esses caras, mano? De verdade, eu só conheço 3 personagens nessa pista aqui. A Anya, que no momento é praticamente o mascote da Jump, né? Acho que eles criaram essa guria só pra poder vender pelúcia superfaturada, então é meio difícil escapar dela. O Kafka de Kaiju Number 8, que, sinceramente... Nossa, eu detesto o Kaiju Number 8. Eu preciso falar desse anime de novo, ele é chato pra caralho. E o Okarun, de Dandadan, que foi Nem Kaiju 8 é chato, ele é muito falho, velho. Ele é muito falho. E o pior de tudo, ele pula um monte de regra, ele pula um monte de estágio. Porra, a coisa mais divertida que seria nessa porra, que seria o arco de treinamento, de desenvolvimento da porra do protagonista, não existe. Já pula pra ele dominando mais. Que seria a maior ferramenta. A porra do anime pula um monte de ferramenta de empatia e se ancora na animação, que nem essas coisas. Pô, eu detesto o self-insert mal feito de síndrome dos 40 anos, que ele não é. O texto diz que ele é um quarentão, mas ele na verdade é só mais um adolescente com skin de quarentão. O único anime mais mainstream dos últimos tempos que eu gostei a ponto de assistir uma temporada inteira. Tem esse gato aqui também que eu fiquei meio em dúvida se é a velha Turbo ou não, porque os kanjis do pingente da coleira são diferentes, e também tem esses outros 2 gatos na imagem, então eu sei lá, pensei que pudesse ser outro mangá. Talvez seja só a velha Turbo mesmo, eu esteja me confundindo, mas enfim, eu tô mais lesado que uma barata tonta esses últimos dias e eu não acompanho mangá de Dandadan. Eu fiquei chocado quando foi que a Jump passou disso pra isso. Eu não sou um cara de... porque são setores diferentes, é coisa diferente, tem uma coisa chamada distribuição, pô. Não existe só a Shonen Jump, pô. Nem a Shonen Jump é só a Shonen Jump. E a estrutura de shonens mudou de novo, pô. Não tenho muito que fugir, não. De ficar analisando milimetricamente todos os lançamentos da revista, mas poxa, eu nunca fui. E mesmo não sendo, desde sempre, eu ainda conhecia todos os personagens que estavam nessas imagens. Tá certo que boa parte dos carros-chefe da Jump já terminaram hoje em dia. Jujutsu, acabou. Isso é verdade, é um dos motivos também. A Shonen Jump tá meio fudidinha, lascou. Haikyuu, acabou. Kimetsu, acabou.
acabou. Boku no Hero? Acabou. Jura? Não. Mas aí você tem que me dizer que isso aí é um problema de distribuição, né? Porque antigamente esses títulos, eles vieram em voga porque eram obras que estavam no começo da exportação em massa que tinha, né? E agora, como virou mainstream e tá tendo um monte de distribuição, entre aspas, as coisas ficaram mais diversificadas, porra. Shangri-La Frontiers, onde que antigamente Shangri-La Frontiers, que é um dos animes que eu mais gosto nesse sentido, teria uma adaptação e uma dublagem, né? Antigamente, então, esses animes que você tá falando, era muito mais uma questão de só tinha eles. Hoje em dia, até uns animes B nojentos estão sendo dublados, pô. Acho que esse cara de smartphone foi dublado. Então, é aquela coisa, né? Antigamente o foco era neles, porque só tinha eles. Hoje em dia, como o foco tá muito distribuído, você fica numa coisa de hit, tipo um Kimetsu, tipo um Jujutsu, tipo esses animes porta de entrada, basicamente, que estão muito mais diversos, porque anime já virou mainstream, então você não precisa mais de coisas mais universais, como um Boku no Hero da vida. Boku no Hero mais ou menos, né? Eu tô só usando aqui porque é o que tá aqui na frente. Ou seja, não estamos mais na época pra ter um Naruto e um Dragon Ball. Não estamos mais nessa época. Já se passou. E tentar fazer isso é burrice, basicamente. Nossa, eu não sabia disso. Como é possível? Mas isso não é desculpa pro tamanho de desleixo com os títulos novos. Quase nada que tem saído ultimamente caiu na boca do povo. Ninguém fala sobre. Que povo? Que povo? Antigamente você tinha o monopólio da Shonen Jump, hoje em dia outras obras estão sendo relevantes, e isso é ruim porque a própria Shonen Jump, adivinha, tem ciclos, sei lá, pô, tá tipo, não, porque não é bom então esses shonens formulaicos estarem diminuindo. O próprio Spy Family tem lá seus probleminhas, o Kaguya-sama tem lá seus probleminhas também, Sozono Frieren, o menininho lá surdo, mudo, que eu esqueci o nome, esses animes mais Roditaxi, que é bonzão. Porra, velho, tem um monte de anime bom, porra. Por que ele tá indo para Shonen Jump e ele não tá reclamando da industrialização e de excesso de mediocridade? Por quê? Hoje em dia, a mediocridade está anivelada para baixo, ou seja, se você, vamos lá, você não vai ler o título, você não vai ver a capa, não, você vai pegar animes, vai embaralhar os animes da temporada e vai pegar 5 para assistir. Aleatório, você não vai ver nada e vai assistir. Se você fizesse isso, respeitando a proporcionalidade, hoje, e 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, se você fizesse isso, hoje eu acho que teria proporcionalmente mais lixo. Porque a industrialização fez com que animes mais ruins, de barateamento, abuso de trabalho, com que animes ruins pudessem se manter, basicamente. Então, hoje em dia as pessoas ficam tiktokizando, por exemplo. Hoje os animes, eles não precisam mais, eu falei isso lá no meu vídeo do Eric Arthur, hoje os animes não precisam mais ser globais. Hoje os animes, eles precisam apenas achar o seu nicho. Um nicho que pode vir, que existe uma parcela específica que está predisposta a gostar da sua obra, ou você deu sorte de tiktokizar, de viralizar, de um printzinho lá, aquele anime lá da espada que viralizou um tempo atrás, um anime horroroso, um anime lixoso, onde o cara virou uma espada e cresceu pra caraca as pessoas assistindo ele. Então, hoje em dia, a indústria, a forma que os animes são feitos é muito diferente, porque está, entre aspas, mais barato fazer um anime medíocre. E por estar mais barato fazer um anime medíocre em quesito de animação, estão apostando mais. Tem um anime que, por exemplo, o mangá é muito bom, que é um anime onde a mulher tá vendo um martelão pra destruir a Terra. Esqueci o nome. Eu sempre vou esquecer o nome. Não me pergunte. Nunca vou saber. O anime é um lixo. É um slide point horroroso. O próprio anime lá de futebol, o cringe futebol lá que tenta ser fora em tudo, é o Super 11 de Shonen. Shonen já é Super 11, mas vocês me entenderem, não tá tendo uma top animação. A indústria mudou. Esse é um dos motivos que Kimetsu, antes de Kimetsu fez tanto sucesso. Porque antigamente, animes mainstream tinham animações horríveis. Pega a Overlord, o próprio Naruto, o próprio Bleach. Antigamente, lá em 2015, né? 2015, 2016, os animes, eles tinham uma animação muito ruim. Por quê? Porque a indústria se moldou a uma coisa chamada de freudismo, não, fordelismo, não. O cara lá que fez o Ford, que é basicamente você pega um modelo de carro, faz esse carro em massa, sem se preocupar com qualidade. O importante é fazer fazer número barato. E hoje em dia a gente foi pro contrário. Por quê? O pessoal cansou, viu tanto lixo mal animado, que hoje um lixo bem animado é passável. Claro que ele tá falando de Kimetsu. Porque eu não acho que Kimetsu é um lixo. Eu acho que ele é extremamente medíocre o texto, mas uma animação bonita ela salva. Aquela cópia de Shingeki no Kyojin com zumbi, a mesma coisa. O próprio Shingeki no Kyojin, a primeira temporada, era muito ruim. Quem assistiu na época, no lançamento sabe. Então, hoje, nós estamos em outra fase, onde os animes do ano, os grandes hits, estão muito mais alinhados à animação, entendeu? Só mudou. E isso faz com que você, então, não faça qualidade. E o pior de tudo, você anestesia o público pra história. Solo Leveling, por exemplo. Então, se o diferencial de uma boa história for a animação, fudeu, porque a animação das coisas é uma das coisas mais plásticas e feitas em massa que dá pra você fazer ser bom. O texto não. Basicamente, esse é um dos cacetada de motivo. Tem problema industrial, geracional, problema de criação. Até mesmo os mangás estão um pouquinho piores hoje em dia, mas aí, como eu não sou um mega consumidor de mangá
tá? Eu não vou palpitar nesse assunto, porque aí já é demais. Por aí vai, bora. Saca? Sim, eu tô generalizando, sei que existem algumas boas obras por aí no meio, mas eu tô pouco me fudendo. O mangá pode ter milhões de cópias vendidas, mas se não tem um bonequinho dele vendendo nos camelô da Liberdade, então ele não tem impacto cultural nenhum, na minha opinião. E não... Pra você. Pra você. Pacto cultural pro brasileiro, que é diferente. E exatamente hoje em dia, por você ter muito mais títulos, muito mais animes, e ter também o conectivo de bolha de consumo, né? Só você pegar o Sonobix Squadron. Foi um sucesso abaixado, você não vai ter, né? E também, Bonequinho da Liberdade é anime de Pokémon. Você não vai ver, é difícil você ter um Solo Leveling, por exemplo, que também foi um puta do grande hit, e por aí vai. O último grande hit que nós tivemos foi Naruto, acho que Bleach, One Piece no Gear 5 e Dragon Ball Super, né? Lê, por quê? Os grandes hits, eles não precisam ser bons, eles precisam ter muita fama, para que você, para eles, além da qualidade, ter aquela coisa de todo mundo conhece. Ou seja, a fama para um grande hit é um percalço positivo per se. Basicamente, mesmo que o anime for ruim, por você poder, em rodas aleatórias, conversar sobre o anime, isso vai ser o positivo, que é o famoso anime que você assiste para poder ter o social, basicamente. Isso é um dos motivos dos grandes hits existirem. E o que mais, antigamente, fazia você ter esses grandes hits? Porque antigamente, o acesso à arte, o acesso ao consumo, era limitado à TV aberta. E isso não foi só de anime, não, tá? Isso quando nós já temos, por exemplo, um Gumball, temos hoje em dia um Ben 10, temos hoje em dia... Não temos mais hoje em dia. Temos grandes hits, temos obras boas até, mas nenhuma tão famosa quanto essas obras. Porque hoje em dia, você não assiste só na TV aberta. Você não tem apenas a TV e os canais, os 80 canais da sua TV, nem sei quantos eu tô chutando, pra assistir. Que fazia, então, o que era potencialmente um grande hit ser uníssono. Esse é um dos motivos que hoje em dia nós não vamos mais ter Big Three. Porque o padrão de consumo mudou. A internet mudou isso. Peguei você, Naruto. Naruto é um anime da internet. E Naruto não teve isso. Também teve. One Piece também teve isso. Só que no começo da internet. Naruto foi um anime da internet. Ele foi um anime que moldou canais da internet, que moldou blog, que moldou sites. Ele foi um anime propaganda da internet. Agora que a internet está estruturada, agora que as produtoras sabem do poder da internet, sabem do poder da globalização, tudo isso, a dublagem vindo para um monte de anime mid, né? Isso muda. Ou seja, o espaço que antigamente nós tínhamos para um grande hit está diversificado em 1 milhão de aspas. Por isso que nós hoje em dia não vamos ter, porque as pessoas não estão mais uníssonas em gosto para se ter um grande hit. Por isso que essa sua sensação de que não se temos mais esses grandes mega hits, tipo o que ele mostrou lá, não vai se ter. Porque eu tô pouca. Sempre que eu tento falar um pouco mais sério, sobre um anime mais contido, intelectual, ninguém quer assistir. Só assistem quando eu reclamo de alguma coisa. Então agora vocês vão me ouvir reclamar e vou ficar caladinho. Porra! O que tá acontecendo? Ferrou, eu tô fazendo exatamente o contrário. Desculpa, acabar. Mas segue o baile, né? Eu vou ser o chatão aqui e você... desculpa, perdão. Sinceramente, eu não fazia ideia. Procurando saber foi que eu notei que a parada é muito mais profunda do que parece. E envolve muito mais do que só Shonen Jump. Mas a indústria de animes e mangás como um todo. A gente tá vivendo a queda da era de ouro desses trecos. As obras estão se enchendo de mesmice e... Não concordo, até porque nós não temos mais esse negócio de era de ouro, né? Vamos lá, Fordismo, vamos brincar. A industrialização piora a mediocridade, né? É inerente. Então, o que acontece? Quando algo cresce, quando uma indústria cresce e ela tem a necessidade de diversificação de públicos diferentes, a mediocridade aumenta e piora. O que isso significa? É inerente ao crescimento e algo se piorar, né? Mas não piorou tanto. Se fosse menor, seria melhor. É só você pegar, por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, de pega animações japonesas. Aí você vai pegar uma coisa chamada porcentagem e número bruto. Vai pegar um tanto de animes ruins. Aí você vai pegar animações francesas. Eu faço isso. Vamos lá, eu peguei aleatoriamente, há uns 3 anos atrás, 10 animações francesas. Gostei de 6. Talvez nenhuma. Mas nenhuma foi tipo 10. Em anime, se eu pegar 10 animes, porra, eu vou gostar vou gostar só de de 10 animes. Se eu fizer aleatoriamente, por exemplo, vou gostar de vou gostar de 2. Uma eu vou gostar e o outro eu vou achar 10. O que isso significa? Quando você está num sistema industrial onde se tem um alto volume, isso piora tanto a produção, quanto a seleção, quanto o próprio número bruto. Às vezes, para um número pequeno, você fazendo uma obra para um número pequeno, essa obra fica mais bela, mais íntima, mais única, porque você está fazendo para um arquétipo específico, com suas necessidades específicas. É tipo você fazer um anime de carro, sei lá, um Rinaldinho, GTO, sim, velho. Um anime pra carro, um anime de futebol, um anime pensado para esse público, e a obra fica mais bela, mais bonita, porque aquilo que esse público gosta é mais óbvio, entre aspas. Ou seja, quanto menor o público, mais domínio você tem sobre esse público, porque você vai ter as características necessárias. Agora, uma obra mais global, uma obra que não tem 1 milhão de telespectadores, tem 100 milhões de telespectadores, ela fica mais lavada, fica mais sem identidade, porque o que esse público nisso não quer, esse público gigantesco quer é diferente. Então, um dos motivos dos animes hoje parecerem piorzinhos é porque hoje a indústria está maior do que antigamente. O que significa, vai lançar mais merda, a média da indústria vai para baixo, mas isso vai possibilitar mais animes bons.
um Solo Freire, aquele mangá da comida, aquele anime da comida, o anime do menino mudo lá, porra. Mano, eu nunca... Deixa quieto, não vou dar exemplo não, porque não adianta dar exemplo, eu não sei lembrar o nome do anime, eu tenho problema de memória. Assim, então é basicamente isso daí. Então não existe mais Era de Ouro, porque a Era de Ouro foi muito mais vinculada à forma de distribuição. Vamos fazer uma brincadeira. Hoje, antigamente o pódio tinha 1, 2, 3. Hoje o pódio tem 500 premiadores. Porque antigamente, vamos brincar, o que fazia então um anime ser da Era de Ouro gigantesco, como um Dragon Ball, Naruto da vida? Tamanho, basicamente. Naruto pode ter os seus 1 milhão de acertos estéticos, isso, nada disso importa, visando o tamanho que a obra tem. O tamanho é uma característica positiva ou não, per se, de você atingir pessoas e virar um marco cultural. Ou seja, Naruto é mais importante pelos números que ele alcançou do que pela sua qualidade. A qualidade, ele ter ou não ter, é uma extra. Mesma coisa com Dragon Ball. O que faz com que, então, essas obras elas virem marcos culturais pela sua fama. O clássico, vou assistir essa bosta pra ter o que conversar. Isso é bom porque eu vou assistir isso e vou conversar. Isso é bom porque eu posso chegar por um monte de aleatório na rua e falar Pokémon, o cara vai entender. Pegar um cara da partir da idade e falar Dragon Ball, o cara vai entender. Naruto, o cara vai entender. Isso é um dos Qs qualitativos. Isso é um dos Qs da Era de Ouro. Que isso foi muito mais amplificado por causa da TV. Porque a diversidade e o número, vamos pensar, o público é 1 milhão. Esse 1 milhão vai ter acesso a 8 obras. Qual a chance de uma dessas obras atingir esse 1 milhão? Hoje, por culpa da internet, por culpa de bolha, por culpa da própria criação de pessoas na internet, de bolhas, de percepções diferentes. Hoje em dia, você não tem mais 1 milhão de pessoas, você tem 10 milhões de pessoas e 500 obras. Então, só por causa desse número massivo maior, você não tem tanta chance de você atingir um hit como Dragon Ball, como Naruto. Naruto é também da época da internet, mas Naruto moldou a internet, basicamente. É um pouquinho diferente a análise. Mas ainda, mostra que, mesmo um Jujutsu, mesmo um Kimetsu, mesmo um Kaiju, tem lá Kaiju, tem essa merda, né? Foda-se. Mesmo assim, essas obras, tendo essas características, todas, elas são notoriamente diferentes com animes da Era de Ouro. Porque o que possibilitou um Dragon Ball e um Naruto serem quem eles são é estruturalmente diferente, com o que permite hoje as obras serem grandes hits. Com o que faz com que, notoriamente, obras hoje em dia sejam menores, mais contidas, menos pessoais, às vezes até mais formulaicas, porque não tem o coisa do chamada tempo. Só pegar o Dragon Ball, que ele é o que mais exemplifica isso. Porque Dragon Ball, ele veio como uma resposta a Hokuto no Ken. Hokuto no Ken é uma história uníssona de porrada, começo, meio e fim. Dragon Ball veio sendo mais aventuresco, voltar a ser aventuresco, coisa que o próprio Hokuto no Ken quis quebrar. E ele mesmo teve que mudar a sua forma por causa do tempo. Jujutsu não teve que fazer isso, Kimetsu não teve que fazer isso. Animes hoje em dia estão menores, porque o padrão de consumo mudou, porque a distribuição mudou, porque a forma de marketing mudou, porque o acesso mudou. Basicamente, esse é um dos motivos, tá bom? É um dos, tem vários outros. Questão de indústria, questão de cultura, questão de que hoje você não pode fazer esse tipo de métrica pela nossa acessibilidade. A obra ainda não foi feita para nós, é coisa japonesa, globalização, exportação. Kaiju foi muito mais feito para exportar, só você pegar a fórmula, a coisa. Porra, Kaiju é um lixo e eu acho o anime lá do Imortal, do Sangue lá, muito melhor que Kaiju. Mesmo a animação, a direção, tudo nele sendo pior, ele pra mim é muito melhor. Não, velho, esqueci o nome. Fórmulas cansadas, enquanto as memoráveis ou já acabaram ou perderam o gás completamente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a razão dos animes e mangás de hoje não estarem batendo mais como antigamente. Capítulo 1, a Era de Ouro. Pra entender onde é que deu errado, primeiro a gente precisa entender onde é que deu certo. Nos anos 90, o Japão já tinha uma indústria de animes e mangás sólida internamente, consolidada no passado por animes como Akira, por exemplo. Obras como Dragon Ball Z... Filmes, né? Porque se você pega toda essa análise que eu fiz e você pega a taxa amostral só dos filmes, não mudou porra nenhuma. Eu já falei isso. Onde que eu falei isso? Acho que foi em Hero Inside. Acho que foi em Hero Inside, no meu vídeo lá do canal principal. Filmes é o melhor que se dá pra fazer. Obras pra TV é o que se dá pra fazer. E é nesse equilíbrio que você muda tudo. A principal mudança da era da digitalização, que Naruto também fez parte, né? Os caras apostou muito em 3D, rotoscopia, foco em episódios específicos. Porra, Naruto, a animação de Naruto antiga era pior, era ruim até padrões. Nível, por exemplo, Dragon Ball, feito no computador, porra. Você tem noção. Só você pegar, por exemplo, a taxa de coisa que foi Rock Lee vs Gaara, por exemplo, e outras lutas da própria... os caras tirou o orçamento da luta do Naruto versus Kiba, foda-se, aquela luta, e colocou tudo no Naruto, no Lee vs Gaara e por aí foi. Mudou um pouquinho a percepção natural de Naruto, que até hoje tem gente que acha que Naruto é sob esforço, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, porque isso é um erro que o pessoal teve, que isso mudou. Então, antigamente, antes da época de 90, antes da invenção dos computadores e da internet, os animes tinham uma animação absurdamente pior. Posso dar um exemplo? Pegue Branca de Neve, o primeiro filme longa do mundo. Pega a série do Batman, de 25 anos depois, e veja a série. Qual tem a animação pior? É mais ou menos isso. Esse é um dos motivos que tanta gente tem tanta dificuldade de assistir os animes antigos. Por quê? Os animes antigos eram
feita de maneira diferente, tinha um orçamento diferente, tinha um tempo diferente. Antigamente tinha menos animes do que tem hoje em dia, né? Porque a arte, ela é uma coisa egoísta. Quanto mais arte tem, menos arte você consome. Então, isso acaba acontecendo que as pessoas não querem ir para o antigo, porque o antigo foi feito para os antigos, e elas não querem se desdobrar e entender o que era feito para o antigo. Elas não veem beleza em ver um pedaço da história, elas querem ver algo feito para elas. As obras hoje em dia são feitas para elas, o que muda a estrutura. E hoje em dia, para os animes medíocres estarem piores, pior é exatamente essa relação entre quem faz e quem consome, e por aí vai. Cavaleiros do Zodíaco e Sailor Moon não eram só populares, eles moldaram uma geração inteira de jovens japoneses. Só que o pulo do gato veio quando o Ocidente começou a... CDZ não, tá? CDZ não. CDZ não fez tanto sucesso, não. CDZ, o que o pessoal chama? CDZ é um anime, não. CDZ é um mangá dos mangá, basicamente, né? CDZ, por exemplo, Dr. Slump fez muito mais, foi muito mais importante pra indústria dos animes do que Cavaleiros do Zodíaco foi. Fez pra japonês. Não tô falando de Brasil, não tô falando de nada disso. Não, tô falando de japonês. O CDZ aqui no Brasil, acho que é até maior do que Dragon Ball em certas faixas etárias. Assumir isso também. Entre 95 e 2005, o mundo viu um estouro cultural absurdo. Pokémon virou um fenômeno global. Isso é culpa exatamente da internet, né? Isso foi muito culpa da internet, por causa da globalização. Porque a internet forçou a globalização, aí teve alta importação de cultura, aí a internet ajudou no descobrimento, porque antigamente a estratégia era adentrar o mercado. Hoje em dia você não precisa mais fazer isso, você pode só exportar. Porque antigamente as pessoas eram muito fechadas na sua própria cultura, que tinha aquela putaria de Power Ranger, que tinha um Homem-Aranha japonês dando tiro, tendo um Megazord. Então, antigamente as pessoas não eram tão acostumadas a ver uma cultura diferente. Por quê? A média da indústria sempre trata o telespectador como um deus. Então você não era tão acostumado a ver uma obra que não era pensada pra você. Pensa, anime não é pensada pra mim, pra você. Anime é pensado pro japonês. A gente tá lá de penetra. Então era isso que as pessoas não queriam, porque isso era algo que poderia piorar. Porque uma piada boa, pensada no japonês, poderia ser uma piada ruim se um americano não fosse assistir. A internet e a globalização fez com que um americano, um brasileiro, tivesse o mínimo de noção pra você conseguir universalmente conseguir entender outros tipos de subtexto. Não é entender 100%, tá, gente? Tô falando que isso é o cálculo matemático das empresas. Porque aqui no Brasil a gente teve vários Jiraiya, nós tivemos Kamen Rider, tivemos o cara lá da moto que eu esqueci o nome. Então não é que antigamente, ninguém aceitava tokusatsu, anime. Não. É que antigamente era um nicho. O anime era colocado e um nicho predisposto abraçava. E nicho tem número de nicho, tamanho de nicho e desenvolvimento de nicho. Pode acabar crescendo. A globalização fez um nicho poder ser mainstream e hoje em dia mangá vender mais que HQ. É isso que acabou acontecendo. Porque então, você poderia, vou pegar esse anime, vou pegar Yu-Gi-Oh!, que é uma das coisas mais japonesas, vou forçar Yu-Gi-Oh! Na América, né? Muitas vezes o pessoal culpa muito a dublagem antigamente, porque antigamente você tinha umas adaptações bizarras, mas o pessoal pedia, meu Deus, adapta, faça o americano entender essa porra. Troca o nigiri pra hambúrguer, foda-se. O importante é a pessoa entender e entrar no imaginário popular, que é o importante, principalmente em obras que iriam se vender, que acontecia. Aí com o tempo, com a globalização, com as pessoas entendendo o fluxo do anime, por quê? O consumo, ele é muito feito pela sua média de consumo. Por quê? A média das pessoas não pesquisa. Eu não vou, por exemplo, pegar uma animação francesa, eu não vou pegar qual é a história da animação francesa, qual é a média da animação francesa. Eu não vou pegar as animações brasileiras e ver qual é a média das animações brasileiras. Pô, a animação brasileira tende a ir para uma tendência mais pessoal, uma tendência mais crítica, tende a ir para uma tendência de traço mais cartunesco. Só ver o meu vídeo sobre Bizarros Peitos das Forças Abissais e por aí vai. A indústria é feita para quem não pensa. E se você pensar, você ganha um extra. Você tem que sentir. Essa é a média, entendeu, pontinho? É que isso é muito complexo, pô. É difícil você decupar isso aqui. Já tinha um verdadeiro império por conta dos jogos, mas com a chegada do anime, isso triplicou de tamanho. Tanto que Pokémon é a franquia mais lucrativa da história até hoje. Mais do que Disney, mais do que Marvel, mais do que Star Wars, mais do que tudo. Dragon Ball Z talvez tenha sido o anime mais importante dessa invasão. No Japão ele já era um sucesso, mas nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina virou parte da infância de milhares de pessoas também. Eu aprendi isso da pior Na América Latina, Dragon Ball é um bizarro, tá? México, putz, que pariu. Putz, é gigante. Maneira possível, mas eu tô pouco me fudendo, ainda concordo com tudo que eu disse nesse vídeo. Também popularizou vários milhares de pessoas também. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mas eu tô pouco me fudendo, ainda concordo com Europa e na América Latina virou parte da infância de milhares de pessoas também. Eu aprendi isso da pior maneira possível, mas eu tô pouco me fudendo, ainda concordo com tudo que eu disse nesse vídeo. Também Será que então ele é o Zezinho do Naruto é maior que Dragon Ball? Será? Isso é meio bizarro você falar isso, dado as coisas empíricas, né? Talvez ele, sei lá, vá pra Google Trends, por exemplo. Naruto é muito maior do Google Trends, só que as métricas do Google Trends é diferente de Dragon Ball. Naruto tem o nome do anime, tem o nome dos episódios, então antigamente no Google Trends, se você colocasse Naruto episódio 1 e você pesquisasse Naruto, se você for no Google Trends e colocar por 20 anos, vai ter lá, isso daí, vai ter diferente. Uma parte significativa do público de Dragon Ball tem o apagamento digital, porque era um público que não consumiu na era digital. Naruto é muito maior que Dragon Ball, muito maior que Dragon Ball, muito
muito maior que Dragon Ball, na verdade não existe nenhum anime comparável a Naruto na internet. Não existe. Não existe. Não existe. Eu acho difícil que vai existir. Internet é Naruto, tá? Internet é Naruto. Se você é alguém da era digital, se você é alguém, Naruto é um anime digitalmente com mais força já da história. Não existe nenhum anime maior que Naruto. Não existe. E tem uma cacetada de coisa que você coloca. Tudo, tá? Não existe nada maior do que Naruto até hoje, no dia de hoje. Mas quando você vai pra números brutos, né? Números brutos, Dragon Ball é muito maior e é indiscutivelmente maior. Principalmente no Brasil. Cara, é bizarro. Eu acho que no Japão nem tanto, tá? Porque a venda de mangá fora do Japão, que acho que é 330 milhões, na Dragon Ball é maior, tá? Se eu não me engano, Dr. Slump tem mais fã que Dragon Ball, se eu não me engano. Acho que Dragon Ball só vendeu mais que Dr. Slump, que é muito menor no Arco do Céu, pra vocês terem noção, do que o Dr. Slump. Pra vocês terem noção. Dr. Slump no Japão, eu acho que é tão... Não é, né? Mas vocês me entenderam nesse sentido, tá? Só você ver o próprio Torneio do Poder, pô. É tipo você ter o maior auge de Naruto, que Naruto já existiu na saca Boruto. É bizarro. Torneio do Poder. Enchendo estádio, enchendo bar. Porra, no último episódio eu tava lá num bar, pô. Um bar com meus amigos bebendo e assistindo Dragon Ball, pô. Porra, gente que tava na faculdade. Gente que tava querendo forçar o filho a assistir Dragon Ball, mas não consegue, infelizmente. Então, Dragon Ball é maior do que Naruto, sim. Popularizou vários conceitos dentro dos animes, como o personagem passar por um power-up ou uma transformação, da história ser uma saga longa e interminável, entre outras coisas. E essas tais coisas influenciaram muito outros animes que seriam feitos dali pra frente. Um exemplo perfeito de anime que bebeu muito dessas fontes foi Naruto, que se tornou um dos maiores pilares da história dos animes, se não o maior. Sim, fã de Dragon Ball com calvície de 110 anos nas costas, eu disse, você vai fazer o quê, hein? Vai fazer what? Ai, nossa, predict do caralho. Predict do caramba, pô. Mas exatamente, é isso mesmo. Naruto é o anime mais importante da era da internet, da era da globalização. É o mais. Dragon Ball, em quesito dessa nova geração, não é nada comparado a Naruto. Nada. Até porque o anime, mangá, blá 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 blá, 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 blá na Dragon Ball não tem uma aderência tão forte quanto Naruto. O anime de Naruto é mais assistível do que o anime de Dragon Ball. Fato. O anime de Naruto é mais assistível que o anime de Dragon Ball. Ele passou mais tempo. Enquanto o Dragon Ball tem, acho que é 3 ou 4 gerações, e ele vai tendo a sua taxa de adequação, Naruto tem 3. E a taxa quando ele terminou, ele tá... Basicamente, Naruto está mais próximo das fórmulas dos animes atuais do que Dragon Ball. Dragon Ball tá muito datado, entre aspas, no sentido de um cara que só consome o que é atual, e ele quiser dar uma chance pra Naruto, vai ter mais chances ele gostar de Naruto do que ele gostar de Dragon Ball. A menos que, sei lá, no anime de Hokuto no Ken, colocar uma nova fórmula de animes Burukutu, no sentido de Dragon Ball Z, pelo menos. Só que aí na Dragon Ball tem exatamente esse problema. Dragon Ball, ele interpola as sagas. Então não existe um tipo de Dragon Ball. Tem gente que é fã do Z, tem gente que é fã do clássico, tem gente que é fã da saga Freeza, tem gente que é fã da saga Saiyajins e por aí vai. Então, cara, Dragon Ball, ele não é feito, ele não vai conseguir ter aderência pra essa nova geração. É muito difícil Dragon Ball ter. Então, meio que Dragon Ball vai chegar uma época, por exemplo, quando os fãs de 30 anos chegarem a 80 e morrerem, Dragon Ball vai ter uma aderência muito menor que Naruto. Muito menor que Naruto. Ah, Lê, tá dando uma de mandinar. Cara, é porque isso que acontece. É isso que tá acontecendo agora. Dragon Ball, ele tem a mais fama de referência. Eu não duvido que essa geração da internet, os crônicos da internet, conhecem mais Dragon Ball, porque Dragon Ball é comparado a Naruto do que pela obra Dragon Ball. Infelizmente. Os animes aos poucos foram deixando de ser coisa de nicho e começaram a fazer parte da vida de qualquer criança que ligasse a TV depois da escola. E isso criou uma base de fãs apaixonada e fiel. E no Japão, a década de 2000 ficou marcada como a consolidação de revistas tipo a Shonen Jump como máquinas de fabricar sucessos. One Piece, Naruto... Cara, já era, tá? Já era. Maior de todos foi o Dragon Ball, se não me engano. O maior de todos foi Dragon Ball. Acho que teve algum que vendeu mais. É que foi 6,7 milhões de cópias, né? Meio difícil. Mas Dragon Ball foi um dos maiores, sim. Dragon Ball foi um dos maiores. Naruto e Bleach eram o Big Three. Dominavam tudo, da venda de mangá até a audiência de anime. A popularidade deles era estratosférica. Cada um desses animes tinha centenas de episódios. Eles duravam anos na televisão, acompanhando o crescimento de quem assistia. E aqui tá um detalhe chave. Esse é o problema. Esse tipo de modelo não é mais rentável. Não é mais. As pessoas não querem mais isso. Cara, pega o meu vídeo do... Caralho, onde é que tá essa porra? Deve tá por aqui. Cadê? Caraca. Tá por aqui, velho. Aqui, desse caba. Ou eu queria desse daqui, porque ele falou exatamente... Aqui, ó. Do Quartas de Horas. Esqueci o nome desse canal aqui. Me perdoem, tá? Onde ele fala, One Piece tem uma história longa demais para o que ele conta. Cara, é a percepção das coisas. Lê, por que isso aconteceu? Porque essa geração tem a versão anime grande. Primeiro, taxa de atenção. TikTok, vídeo no YouTube, blá blá blá. Só que isso não é tudo, né? Até porque essa geração ainda não é um foco ativo financeiro grande, né? A geração estragada pelo TikTok ainda não é financeiramente estável, financeiramente congruente, né? Ou seja, a geração atual, essa geração com o cérebro dele derretido, brain hot, por TikTok, ainda não é ativa na indústria. Isso acontece porque hoje a gente tem mais opção. Muitas pessoas só acompanharam Dragon Ball, só acompanharam Pokémon, só acompanharam Naruto, que era o que tinha. Você não tinha mais opções. Por exemplo, o que é mais fácil? Vamos dar um exemplo? Eu tô querendo assistir a porra daquele anime chinês que venceu a Disney. Eu não achei essa porra legendada fácil
pra achar em lugar nenhum. Imagina 10, 15 anos atrás. Há 20 anos atrás. Então, antigamente, há 20 anos atrás, isso que era mais fácil. Você achar Naruto legendado pra baixar. Ou você pegar um Pond Rec da vida. Você pegar um Dragon Ball da vida. Você pegar um Hokuto no Ken da vida. Faça a brincadeira com um filme no Torrent. Vai lá baixar um filme no Torrent. Um filme que lançou agora. Acabou de lançar agora no Torrent. Vai ter 1 trilhão. Vai baixar rapidão. Pá. Pega um filme antigaço, velho. Vai demorar pra baixar no Torrent. Vai demorar para um senhor caralho. Vai clicar pra baixar, vai ficar 3 dias. Eu já tive isso sofrendo. Porque quando eu baixei pra assistir Zambésia no Torrent, porque o filme no YouTube tava com qualidade de batata, dava lá 3 dias, porque não tinha seed. Então imagine isso antigamente. Então, um dos motivos dos animes hoje estarem mais curtos é porque a janela de atenção fechou. E também porque hoje a gente tem mais opção. É multifatorial, mas basicamente esse é um dos motivos. O sucesso deles não veio só porque eram divertidos ou porque eram boas obras. Eles criavam um compromisso emocional. Você queria ver o Naruto virar Hokage. Você queria ver o Luffy encontrar o One Piece. Inclusive, se você é um desses, ainda tá esperando, né, meu filho? Capaz de você ter uma... Mas isso aí é o padrão de qualquer obra. O que aconteceu é que o nível de esforço diminuiu. As pessoas não querem mais se esforçar tanto, né? Esse é um dos motivos também. Ataque do coração e morrer antes dessa bosta acontecer. Mas enfim, o que eu quero dizer não era só assistir, era torcer, era crescer junto. Isso que eu falei do padrão de consumo não é tão forte pro japonês, tá? Não é tão forte pro japonês. Mas também é pro japonês, tá? Também é pro japonês. Não é porque nós brasileiros temos a cultura da pirataria que lá fora, só porque os caras são mais ricos, eles não têm. Lá tem também, a internet também. E no caso do Japão, é porque eles ignoraram a internet e a internet foi desenvolvendo com o tempo. Até hoje você tem que enviar fax em algumas áreas da Shonen Jump, por exemplo. Acho que não existe mais, mas não era tão incomum. Você tem que enviar fax tendo e-mail, porra. Capítulo 2, o After Party. Cortando pros anos 2010, muita coisa mudou, mas muita coisa também ficou igual. Aquele pessoal que assistia anime quando era criança ainda fazia questão da coisa. E a internet veio pra popularizar ainda mais essa parada. Apesar de que, no começo dos anos 2000, era uma verdadeira luta pra você assistir anime. Tu tinha que baixar os episódios em sites extremamente duvidosos em que você não sabia se você tava baixando anime ou detonando uma bomba atômica em algum país da Europa. E sim, você tinha que baixar episódio por episódio. Imagina que delícia deveria ser fã de One Piece, né? Porra, né? Porra, nem me diga, porra. Eu lembro. Isso estragou, tá? Eu baixava antigamente por um pluginzinho. Não era um plugin, né? Eu baixava. E eu não tinha. Meu celular antigamente ele não tinha espaço. Aqueles HD, SSD merda. Não tinha dinheiro pra comprar. Eu baixava os animes sem áudio. Eu já falei isso, acho que no meu vídeo de Primal. Lê. Se você não tá baixando o filme, as obras, sem áudio, porque tu não ia pro mangá, porra. É óbvio hoje, tá? Eu era mais burro antes. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, ainda bem. Mas eu fazia isso, né? Nessa época. Ou era isso, ou rezar pra passar em algum canal de televisão aberta. Mas no início da década de 2010, a gente já teve um vislumbre de como aquilo iria funcionar no futuro. E não deu outra. A Crunchyroll popularizou o streaming de anime no mundo inteiro. E mais uma leva de sucessos gigantescos chegou. Shingeki no Kyojin redefiniu que era um anime de ação, trazendo produção cinematográfica. Eu não acho que é streamer não, tá? Streamers eles veio mais com a Netflix, tá? Mas Shingeki no Kyojin ele bombou muito mais por causa da internet e da pirataria, tá? Por causa da internet e da pirataria. Tanto que, se você pergunta se a pessoa acha que a primeira temporada de One Piece, de Shingeki no Kyojin era bem animada, muitas pessoas vão dizer sim, porque ninguém assistiu na época que lançou. Nessa época ainda não era banalizado streamer, não. Fica aí uma vibe mais brutal e madura. Boku no Hero se aproveitou da popularidade de super-heróis em alta no cinema e criou uma história nessa linha, mas com uma abordagem diferente e inovadora. Kimetsu no Yaiba teve muito esmero Vou deixar passar, tá? Vou deixar passar. na sua produção, virando sinônimo quando o assunto Tá é uma misturando muito, tá? Os exemplos estão muito misturados. Aí já tem uns 10 anos de produção, pô. Isso, há 20 anos atrás, na década de 90, não seria tão problemático. Mas a internet acelerou demais as relações sociais. Muito, muito. É só você pegar antigamente frases, memes, piadas. Memes não, né? Memes que é coisa de internet. Mas se você pegar a dublagem de Yu Yu Hakusho, uma dublagem extremamente caricatural, que não envelheceu tão ruim. Hoje em dia, se você faz isso mesmo com piadas de meme, isso vai ficar cringe muito mais rápido, porque a fixação dos memes por ter muito mais meme, muito mais piada, muito mais acesso, isso banaliza muito mais as palavras, e um meme que para uma pessoa vai ser piada, para outra vai ser cringe e para outra nem vai sequer existir por causa da bolha de consumo, né? Então, 10 anos pode não parecer muita coisa, mas por causa da internet, 10 anos na época da internet pode ser 50 lá antes da internet, pra você ter noção. animação excelente e batalhas empolgantes. Esses animes não foram só populares, eles carregaram a chama que as obras anteriores a eles acenderam. Muitas pessoas podem argumentar, Cara, tá muito espiritualista isso daqui, eu não tô entendendo até agora. dizendo que foi aí mesmo que a parada começou a esfriar. E de certo ponto, eu até entendo. Não, é ao contrário. Antigamente, vamos lá, se você pega a produção média antes de Kimetsu, por que Kimetsu fez sucesso? Por causa da animação. Então, se algo faz sucesso por causa da animação, mesmo tendo uma história comum e clichê, o que tava faltando na indústria? Por causa da industrialização, do excesso de produções, a média foi jogada pra baixo por causa que ficou mais barato fazer anime, ficou mais fácil fazer anime, começou a abusar mais dos animadores e dos estúdios, que fez com que um número maior de obras fosse lançada, que fez com que a
qualidade média dessas obras caísse, que fez com que quem conseguisse lançar uma obra com uma animação fora do padrão tivesse a projeção de prego para tomar martelado. Basicamente foi isso. Então, meio que aconteceu que nós estamos numa época que estamos mais valorizando a produção hoje de Kimetsu. Isso não era o que acontecia antes de Kimetsu, aquilo que eu falei que 10 anos na época da internet é muita coisa por causa disso. O que faz com que as pessoas hoje em dia estão mais plásticas. Por quê? Quando você valoriza uma obra pela produção, a produção é a coisa mais plástica, a produção é a coisa mais boba, a produção é aquilo que às vezes você mais necessita de conhecimento, ao mesmo tempo que sem conhecimento nenhum você vê brilhinho bonito, que faz com que então a qualidade da escrita, da história e da direção menos se vala se você tiver momentos de catarse. Um anime bonito hoje por incrível que pareça, é o equivalente ao Naruto antes, colocando o episódio do Rock Lee bem animado, uns 50 episódios, uns 20 episódios antes, mal animado. Diferença, eles faziam isso com um propósito e ainda tinha uma boa história. Hoje não. E também nós temos que a renovação de novos talentos por causa desse excesso de produções. A lá Light Novels da vida, é só uma comparação, tô falando que a mangá e Light Novel é a mesma coisa, tá? Estou só comparando. A mediocridade das Light Novels é outro motivo, mas ainda é um dos motivos. O que acontece com a Light Novel muito provavelmente vai acontecer com o mangá, só não acontece com o Light Novel porque o Light Novel é mais fácil de fazer, mas uma hora provavelmente isso vai acontecer com o mangá, que é basicamente o excesso de produção, vai jogar a qualidade média para baixo. Jogando a qualidade média para baixo das obras, você vai ter o problema do Fordismo, você vai ter uma queda na qualidade, basicamente. Vamos brincar. Hoje em dia você tem mais acesso às obras medíocres do que antigamente. Tanto porque hoje você tem mais acesso a anime, você deve até mesmo assistir mais anime, porque antigamente você assistia um Dragon Ball e um One Piece, 3 obras que tinha toda semana. Hoje em dia não, você às vezes tem anime que acaba na 3ª temporada. Então você tem mais acesso a obras diferentes. Hoje em dia você tem mais acesso à mediocridade da indústria. E hoje em dia a mediocridade da indústria que tá pior. Eu duvido você ter qualquer análise diferente disso se você pegar o recorte de filme, por exemplo. De ovas, por exemplo. Você pegar até... É igual você falar que hoje... Não. A qualidade sempre foi boa pegando só ova. Sendo que ova foi feita exatamente para você colocar a qualidade que faltava nas obras. Um dos motivos que ovas morreram. Porque essa qualidade plástica média de percepção de público conseguiu ser colocada nos episódios e fez ovas morrerem. Consigo ver a ideia, o pensamento, em meio a tanta gente Aí tem problema de Blu-ray, internet, blá 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 blá. velha falando que na época deles era melhor. Mas não dá pra negar que essas obras tiveram influência e levaram muitas pessoas pro mundo dos animes também. Porra, eu sou uma dessas pessoas. Se não fosse Boku no Hero, eu não tava aqui gravando essa caralha desse vídeo. Essas obras tiveram sim seu impacto. Tu quer um exemplo? Mugen Train. Todo mundo tem uma obra. Se você tá no meio, alguma obra te levou pra lá. Por bom ou por ruim. Primeiro filme de Kimetsu, aquele lado Opa, piá, tem juras? se tornou o filme de maior bilheteria da história do Japão, superando nada mais nada menos que A Viagem de Chihiro, sabe? Do estúdio Ghibli. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. É lavagem de dinheiro, foda-se. Que ganhou Oscar e os cacete depois de 19 anos em primeiro lugar. Tinha assim demanda e tava ficando cada vez maior. Tanto que, pô, aproveitando o exemplo dos filmes, foi a época em que as distribuidoras viram que levar filme de anime pro resto do mundo tava valendo a pena. Antes de Mugen Train, não eram muitos os filmes de anime que vinham pra cá. Ou eram obras mais cult, ou filmes de franquias famosas. Depois dele, foi Jujutsu. Bizarro de se pensar desse movimentação que veio, já morreu. Cara, que bizarro, velho. Eles perceberam que a distribuição por o cinema dá dinheiro, mas você tem um investimento de marketing muito maior, porque o cinema hollywoodiano é monopolizado pra cá. Que é muito melhor, então, você fazer isso pros streamers, mano. Bizarro, mano. E se você faz isso, só com indústrias gigantescas, bizarro. Kaisen Zero, Haikyuu, filme ruim de Blue Lock, filme ruim de Boku no Hero, outro filme ruim de Boku no Hero. Brincadeira, esse é legalzinho. Eu fui até na pré-estreia. Só que hoje em dia virou festa. Qualquer anime tá tendo lançamento de filme nos cinemas por aqui. Kaiju Number 8 teve filme no cinema, sabe? É nesse nível de qualquer anime que eu tô falando. Foi mal, meu ódio por Kaiju Number 8 me fez adiantar. Não, isso aí é marketing, ao contrário, né? Isso já morreu. Eles viram que não funciona. Você só tem quando isso é atrelado à estratégia de tentar criar um grande hit artificialmente, entre aspas, né? Artificialmente, entre aspas. Kaiju Number 8 foi um dos animes que eu mais vi forçando a fama dessa porra, mano. Meu Deus do céu. Tá um pouco o assunto, mas de qualquer forma, essa nova geração já começou diferente. O consumo era mais rápido. As pessoas maratonavam temporadas em poucos dias. O ciclo de hype durava meses, não mais anos como no passado. Mas mesmo assim parecia E foi pra minha argumentação, ó. que todo ano ia surgir um novo grande sucesso. E por algum tempo, esse foi o caso. Além dos que eu já citei, teve Hunter x Hunter, Sword Art Online, Do ano? Nossa, Sal, porra, Sal velho também. Se passa Sal pra essa geração é maior que Dragon Ball, porra. Muito, né? E, cara, a gente ainda tá nisso, tá? Eu acho que é só você que tá mais desgostoso. Nesse negócio de todo ano vai ter um hype. Ano passado, porra. Ano passado? Foi ano passado? Não tinha no mesmo ano Friere e Dungeon Mesh, porra. O que tá acontecendo é diversificação. Os animes que estão bombando, eles não estão indo mais pra coisa de shounen, entre aspas, né? E eles estão agora indo pra uma mega produção, e por serem de mega produção, o espaçamento deles tá aumentando um pouquinho. Então a gente não tá tendo mais, tipo, 3 animes de mega hit, tipo, sei lá, um Overlord da vida e essas coisas. Não. Zero, Tokyo Ghoul, One Punch Man. A década teve vários hits e vários sendo lançados por ano. Animes que ficaram marcados no imaginário do pessoal e que continuam até hoje. Firmes e fortes. Só que a fonte começou a secar e a gente não percebeu. Não, por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não. Eu acho que é mais um problema de produção, né? Eu acho de verdade que é mais um problema de produção. Nós ainda, porque estão tentando, estamos tendo 2 conflitos. Animes feitos a lá caralho e Sekai, foda-se. A lá caralho e Sekai, foda-se. E animes feitos com mega orçamento, a lá Jujutsu Kaisen. E manter esses 2 estímulos numa indústria é muito prejudicial, principalmente
antes você já tendo problema de trabalhista que você tem no Japão. Além do mais, quanto mais anime bonito tiver, menos o anime bonito vai exigir. Olha, obrigado aí. Nem sei o que é, não consigo ler porque eu não consigo ler. Foi mal, valeu, Rafitz, pela inscrição. É o contrário, né? Nós estamos tendo agora obras plásticas, tipo um Kimetsu, onde não tem uma qualidade de escrita. Então, você atrelar a sua obra a qualidade mais técnicas diminui a importância ou a percepção dessa importância daquilo que realmente importa, que é a história. Que é um dos motivos porque os animes antigos parecem melhores, porque dada a nossa mediocridade, a excentricidade ou a mediocridade do passado parece mais bela. Capítulo 3. O início do fim. Conforme o tempo passou, essas obras que eu comentei foram se desenvolvendo e caminhando pro seu final. Com isso, as empresas começaram a ficar extremamente desesperadas pelos próximos anos. Os hits não estavam mais chegando, e isso ocorreu por uma série de motivos. O ritmo de produção começou a ficar insano. Com a chegada dos streamings, a nova maneira de se consumir animes trouxe muita coisa boa, mas também suas consequências. Hoje em dia tem muito anime saindo, milhares, todos os anos. E com isso, a quantidade de acertos começou a... Hoje em dia, desde quando, pô? Faz uns 10 anos, mano, antes mesmo do streamer. O streamer, o que eles fizeram agora é dublagem. Estão dublando e exportando mais, né? Mas a produção ainda é a mesma, tá? Esses animes de mega orçamento que estão dando problema. Mas, sei lá, ter 20, 25, 30, 35, só ir no mal e pegar 20 anos atrás a quantidade de lançamentos e hoje em dia, 10 anos depois e hoje, de 20, 30, 35, por exemplo, né? Então, a gente tá mais na consequência do problema que já existia, com agravantes da transição, entre aspas, porque na verdade o que nós estamos tendo hoje em dia, faz os últimos 2 anos pós-pandemia, velho, em quesito produção, cara, eu acho que os animes hoje em dia estão muito melhores. Aquele Witch alguma coisa, animezinho Água com Açúcar do caramba, que tava lá na Netflix, o que a menininha é uma feiticeira e o cara é um ogro, pô, aquele anime tem uma direção e uma animação muito competente pra um anime mega foda-se. Gostosinho, não vou mentir não, mas mega foda-se, a produção dele é boa. Onde que você ia ver isso, pô? Overlord tem uma produção merda, né? O que tá fudendo é exatamente você querer continuar, você ter, então, o que tinha que ter é uma leve canibalização entre para de lançar 30 animes, lança 15, 10 com mega produção e 5 com produção mediana. Mas, falar é fácil, né? Diminuir. Afinal, não é toda semente que brota, né, minha filha? A quantidade aumentou, mas a qualidade, por consequência, começou a ir pelo ralo. As obras perderam muito o impacto, e na minha opinião, isso aconteceu porque nós fomos muito mal acostumados, mas também porque as empresas são gananciosas. Sim, fato, sim. Hoje em dia tá foda mesmo por causa disso. E sim, a gente tá mal acostumado mesmo, porque é aquele problema do padrão de consumo. Olha, ele conseguiu sintetizar toda a minha argumentação, pô. Eu sou incompetente, foi mal. Vamos ver Capítulo 4. O mal do excesso. Bom, como todos sabem, ou pelo menos eu espero, tudo demais faz mal, até água e monster de manga. Por isso que eu tomo pelo menos uns 3 toda semana pra garantir o ataque fulminante antes dos 27. Com a popularização do streaming, o que era um fluxo saudável de lançamentos virou um dilúvio descontrolado. Antigamente, sair com uma adaptação em anime era uma notícia e tanto. Agora, qualquer web mangá aleatório pode ganhar anime. E sim, no quesito democratização é ótimo, mas no quesito de saturação é péssimo. Tem tanto anime novo... Sim e não, né? Lê, por quê? Existe simplesmente uma estratégia de adaptar animes de nicho. Tem um anime que mal animação tem. Porra, velho. E agora, fudeu, como é que eu vou achar essa merda? Eu não sei o nome do anime. Que é um Slide Point de um ex-Yakuza. Velho, esse é um dos animes. Slide Point. É um Slide Point essa porcaria. Mano, deixa eu pesquisar aqui. Travou. Ô, merda. Ah, voltou. Yakuza. Velho, e agora, velho? Cadê essa? É esse aqui, ó. Tá até aqui, ó. Mano, essa merda aqui. Ele é um Slide Point. Ele é um mangá. É um mangá colorido em slide. Se você pegar um mangá, colorir, colocar um PowerPoint com timer, é isso aqui. O que eu ri dessa merda é sacanagem. Eu amo esse anime. Mano, e pra piorar, pra mim, eu sei que tem muita gente que detestou isso. Ele ser slide point deixa ele ainda mais engraçado. Lê, do que caramba você tá falando? Se você tem uma alta demanda, faça com que essa alta demanda atinja nicho. Porque vai fazer com que você vai ter um anime de orçamento mediano que não precisa atingir 100 milhões de pessoas. Vai atingir 1 milhão. Já tá sendo bom. E você faça, então, para que esse anime seja bom, mas com uma produção medíocre, faça ele ser específico. Faça para ele ser pessoas que nasceram em 29 de janeiro, que tem o cabelo verde, do olho azul, que tem um nariz com sinusite. Faça um anime específico. Então você, através de nichos e subnichos, você consegue ter uma alta produção, ao mesmo tempo que essa alta produção não vai ferrar a autoimagem das suas produções. Porque essa produção de nicho não vai existir pro mainstream, porque ela nem sequer vai chegar enquanto ela vai ser efetiva. Então você vai conseguir economizar, enviar algo medíocre, mas você vai ser super efetivo para uma parcela de público. Vamos dar um exemplo para que isso funcione? Eti e Sekai. Essa é a merda. Ao invés deles irem pra, sei lá, quem gosta de patinete, quem gosta de museu, tem um mangá de dinossauro, pode dar pra caralho, precisa de tempo pra assistir essa porcaria, mesma coisa. Não, eles só fazem essa porcaria de Eti, com a porcaria de Sekai, com a porcaria de Harem. Que é um dos motivos que esse tipo de obra existe. Então, se obras tão ruins, nojentas como Harem, Eti e Sekai existem, conseguem existir, então tira o fator desses lixos
nichos sexuais e coloca, então, nichos específicos. Mas não, a indústria só vai pra porcaria. Por quê? Porque você consegue fazer os dois. Você consegue super capitalizar. Porque um caba de pau duro compra mais, porque tá lá cego pelo tesão dele. Essa é uma das merdas. Porque você ainda precisa de menos qualidade. Por quê? A qualidade de produção, não, mas você ainda precisa ter um texto melhor. Porque se eu vou fazer um anime sobre card, por exemplo, fazer um anime sobre card, sobre luta livre japonesa, aí você não precisa, então, que essa obra tenha uma mega produção. Porque isso é um nicho. Então as pessoas não vão esperar uma mega produção. Mas se você conseguir, então, através da escrita, fazer uma boa escrita, essas pessoas, como são de nicho, esses assuntos específicos vão ser super efetivos para ela, que vai transformar exatamente essa produção medíocre em uma produção legal. Esse é o aspecto positivo de obras de nicho. Só que ninguém consegue ver desse jeito, porque isso é usado pra eti. Saindo toda a temporada que não dá pra acompanhar nem se você trancar a faculdade, largar o... Porque você precisa acompanhar, pô. Porque tu precisa assistir todos os animes. Isso não é um problema, de fato. Até porque, pra nós, os mega hits já são traduzidos. Então, se você, ao invés de... porque é foda, tem muito lixo sendo dublado. Mas a dublagem já é um seletor. Hoje em dia, você não é ninguém mais bobo. Todo mundo vai ter lista, todo mundo tem youtubers, todo mundo... O ecossistema já está, entre aspas, calibrado. O problema é a porcaria das empresas mesmo. A produção. E o público médio, que é... ao emprego e vender a alma pra Crunchyroll, que nem eu fiz. E isso, além de ser um fruto da facilidade que é se assistir anime hoje em dia, também é um reflexo da procura pelos próximos Narutos. As produtoras, os estúdios, Nem fuder. Naruto, né? Desculpa, foi mal. Duvido você argumentar. É a procura pelo novo Kimetsu. Desculpa, eu já falei. 10 anos é igual 50 na época de Naruto, tá? Que mesmo que Naruto seja da época da internet, o que de Naruto foi pra Kimetsu? O quê? Nem a estrutura lógica de nexo causal e de estrutura de saga, tá? Nem a estrutura de produção. Os filmes são muito mais a consequência de Kimetsu do que de Naruto. Não. Hoje em dia é a procura por um novo Kimetsu, que é a certeza de sucesso ou do bafafá de alcance através de uma produção exuberante. Não tem nada a ver com Naruto. E não é a procura por um novo Kimetsu. É a monetização do medíocre e a não necessidade de venda através dos streamers. Porque os streamers estão capitalizando em conteúdo medíocre para ruim. Porque agora você não precisa vender. Se você tiver uma licença no stream, seu anime mesmo falhando, pode, num futuro, pelo acaso ou só pelo tempo acumulado, se vender através do sistema monetário. Então, não. Você tá pegando um mundo que não existe mais. as revistas, todos estão atrás de um novo hit geracional, como foi Naruto. E com a possibilidade que eles têm de lançar 80 tentativas diferentes por temporada, eles estão aproveitando, né? Só que eles estão falhando miseravelmente em algo base, quantidade. Não. Nem Naruto, nem Dragon Ball tem qualidade. O maior hit de Naruto, que é no clássico, isso eu não tô palpitando, realmente é isso mesmo, só você pegar os dados, mesmo enviesados ainda, tipo, é 80 para 1. Mesmo então, se tu cortar pela metade da metade, ainda vai ser gigantesco. De Naruto, é no clássico, onde a qualidade de produção e a qualidade de entrega é horrível. As principais características positivas do mangá e da história de Naruto estão mais pra frente. Então não é. Então o que as pessoas não estão lançando pensando em atingir um mega hit. Eles estão lançando porque agora eles podem fazer essa mediocridade que não vai se vender o suficiente, porque agora o anime barateou tanto que ficou rentável a mediocridade e o lixo. E os streamers exponenciaram isso. É um pouquinho diferente. Não significa qualidade. Fenômeno não se fabrica que nem sanduíche em fast food. As obras que marcaram as gerações passadas... Hoje em dia as pessoas não estão procurando fenômeno, porque a fórmula do fenômeno só as grandes empresas conseguem fazer. E quem alimenta a mediocridade é as empresas médias. É só você pegar os estúdios, os níveis de adaptação e etc. Tipo, Dragon Ball, One Piece e o próprio Naruto que eu usei de exemplo surgiram num contexto único e diferente. Elas tiveram tempo pra respirar, errar, melhorar e criar laços com o público. Se você reparar bem, existe muita... Então ele sabe. Então ele realmente acha que as indústrias do Japão estão tentando achar um novo Naruto. Não, então não. Ninguém é burro não, porra. Ninguém é burro não. As pessoas sabem. Não, de verdade. Não, de verdade. Eles sabem. Ninguém tá tentando. O público mudou. Eles têm 200 terabytes. Eles têm pesquisa. Eles sabem. Eles não estão tentando isso. Nós estamos com esse mar de produção porque o contexto de produção e de entrega e de alcance e de consumo atual permite essas 80 obras por ano desses estúdios medíocres. Porque hoje é muito menos positivo, muito menos negativo o fracasso do que era antigamente. Porque ficou mais barato, mais fácil. E a necessidade de sucesso para obras medíocres é menor. Bizarro. Muita discussão entre os arcos. Pô, até, por exemplo, um dos maiores motivos de problema hoje em dia é porque os mangás físicos não estão vendendo tanto quanto os mangás digitais. E isso tem um problema que toda a estrutura japonesa de produção é baseada na venda de material físico. Mas você vender material físico num país onde a metragem quadrada é estruturalmente menor e onde a produção é pequena, onde a importação de papel é cara, e a cara faz com que você autocanibalize a sua própria existência. Pelo menos nesse sentido. Então, não. A conclusão tá certa. O
raciocínio está sistematicamente errado. Bizarro. dessas obras. Porque a qualidade deles varia sim. Existem altos e baixos, nuances. As obras de hoje não se arriscam. Preferem apostar em algo que sempre as deixe na média, sabe? Não, é porque as obras de hoje estão menores mesmo. Os erros e a variância é por causa do tempo, é por causa da fórmula, da produção. E hoje em dia, é até mesmo por causa do viés de qualidade da animação, do viés de direção, do padrão de consumo, do excesso de produção, da facilidade de consumo, essa estrutura não é mais rentável. Quando se essa rentabilidade, ou seja, é literal o contrário. Hoje em dia, um Naruto, um Dragon Ball falhariam. E isso é bizarro. Não, mentira. Pega os remakes de obras antigas e veja o que eles estão fazendo. O Hentai Girl, não. O anime da primeira waifu lá tirou uns 70, 80 episódios. Rama provavelmente vai fazer a mesma coisa. É diferente. É diferente. E a merda mesmo é que o colapso, a indústria não está tão colapsada, ou seja, para que se mate esse tipo de produção. Nós estamos assustadoramente achando um equilíbrio aonde nós podemos lançar 80 obras, 10 mega produzidas e 70 lixo. E isso é bizarro, porque não tá implodindo o sistema japonês por causa da porcaria do sistema trabalhista, do abuso de cota trabalhista, blá 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 blá. Vai dar merda alguma hora, mas é muito mais... tá, cara, como é que eu explico isso aqui pra vocês? O sistema de produção japonesa não está se degradando aos poucos. Parece que tá tudo numa torre que não está se degradando e só vai do nada explodir algo que tá segurando essa torre. Pum, explodiu do nada e vai tudo cair. A torre não vai estar aos pouquinhos se demolindo. É o que parece, pelo menos na minha análise, né? Eu não vou mentir porque eu acho que é dessa forma porque eu não entendo tanto de mangá, tá? Uma nota 6 pra poder passar de ano na escola sem ficar de recuperação. E eu tenho certeza de que isso é culpa pura e unicamente dessas mesmas produtoras, estúdios e revistas sedentas por dinheiro. Porque o que não falta é gente por aí que é capaz de escrever uma boa história. Mas obviamente a pressa e a necessidade, entre aspas, de criar um hype imediato acaba... O que é uma boa história? Sabe o que é uma boa história? Quando você faz uma obra feita pra nicho. Porque uma obra, vamos lá, de um brasileiro que mora em Tatuaba, que faz a obra dele para o pessoal de Chique Chique Bahia, colocando referência de Chique Chique Bahia. É uma boa obra. Adivinha? Porque vem do arquétipo de pessoas que você precisa agradar. Um anime, eles ainda serem caros, eles precisam abusar desse tipo de coisa. Não é necessidade causal, mas é uma necessidade contratual de lucro. Resumindo, animes tendem a sempre ser buscados para um maior número possível de pessoas, porque mesmo eles estando baratos, entre os caros, ele é o mais caro. Anime mesmo estando barateado, ele ainda é um dos mais caros dos tipos de arte, dos tipos de entretenimento, que só conseguiu essa folga de ser a maior indústria de animação 2D do mundo, porque abusa um pouquinho dos seus trabalhadores, por causa do sistema de gestão, por causa da sua capitalização. Então, os problemas atuais são culpa da produtora, mas também é culpa da internet, do padrão de consumo, porque a gente pode colocar tudo isso que ele tá falando, também acontece com os mangás, mas os mangás não existe tudo isso pensando única e exclusivamente em capitalização. Ou seja, se não existisse a problemática dinheiro, muito provavelmente esse problema ainda estaria aí. Então, dinheiro é um fator, mas não é o fator. A ganância não é o fator. As pessoas mudaram. E isso vai piorar ainda mais quando essa geração, que é do Brain Rot, do TikTok, com a taxa, mano, vamos ter. O pessoal já tá estudando os animes de 11 minutos, os animes de 7 minutos, tem um novo padrão, porra. Fudeu pra caralho. E adivinha? Quais vão ser os tipos de obra que esse tipo de produção vai ser mais fácil? Obras ainda mais plásticas e banais. As empresas estão gerando um público e o público está gerando essas empresas. Não tem como saber o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque a gente tem uma cacetada de obra bem feita, uma cacetada de obra, e essas obras bem feitas, concatenadas, diferentes, a La Musashi da vida, essas porra, tudo aí, não remodelam. É porque a sua minoria sempre foram. A qualidade sempre foi minoritária em uma indústria, sempre foi. E o problema está se autoescalando por fatores externos e internos, não apenas internos. As cotas trabalhistas do Japão, a produção desenfreada, a globalização, taxa de natalidade, apatia generalizada, ansiedade do futuro, medo geracional, desenvolvimento e revolução social, nova faixa e novo público, geração criada cronicamente online, criada através da internet, novo padrão de consumo e concatenação. É muito fator para só o dinheiro fazer ser todo isso em sentido. Ou seja, se não fosse as empresas fazendo isso, outra empresa iria fazer, por incrível que pareça. Eu não sou extremamente apocalíptico, porque eu não acho que uma pessoa consegue assistir um Brain Rot e gostar de uma obra bem feita. Isso que dá medo pra caralho, porque vai ter pessoas que não vão conseguir. Acabam prejudicando os resultados completamente. Se a obra não for um estouro nos 3 primeiros capítulos... Sakamoto deles é sacanagem. Pô, achei o anime muito medíocre. Puta que pariu. Puta lá merda, mano. Muito chato, viu? Puta merda. E cara, eu acho de verdade que Sakamoto deles nessa animação fosse incrível, velho. A obra dele é muito água com salsicha. Ele é muito formulaico. Porra, aquilo que era mais diferente, que era o bichinho ser gordinho, a questão de família, tudo. O mundo não é desenvolvido. Nossa, muito ruim. Cara, talvez melhore, né? Eu vi. Foi terminando ficando
legalzinho, mas acabou precocemente. Ela é péssima e vai ser cancelada sem nenhum escrúpulo. Peraí. E com isso, um dos resultados completamente. Se a obra não for um estouro nos 3 primeiros capítulos, ela é péssima e vai ser cancelada sem nenhum escrúpulo. E com isso, o que surge é um monte de anime genérico. Errado, sempre foi assim. Desculpa, sempre foi assim. Sempre. Eu acho que é ao contrário. Hoje em dia, pela capitalização estar mais baixa, você pode deixar uma obra medíocre assim, uma medíocre, porque não é tão negativo uma obra estar... Por exemplo, antigamente você tinha Costa de Papel. Hoje em dia não dói tanto você lançar uma porcaria online. Uma revista online. Então, é ao contrário. Porque, na verdade, pega a própria crítica daquele cara que o Toriyama e o cara e o Kubo detesta. O cara que rejeitou, acho que o Kubo umas 5 vezes. Ele fala da análise dele que hoje em dia os autores estão fazendo o que eles querem. Não estão mais respeitando. Não tá tendo mais exigência. O que é o quê? Um filtro de qualidade maior. Não tá tendo. E isso é bizarro por quê? Porque a arte do mainstream nasce do que o autor quer passar e que o público quer assistir. Então a qualidade de algo mainstream vem desse cabo de guerra que traz a beleza da minha história que eu quero contar, mas eu tenho que traduzir essa história que eu quero contar para o maior número de pessoas possíveis, e isso nasce a beleza desse tipo de obra. O que tá acontecendo hoje em dia é porque hoje em dia o autor faz e a produtora vende para o público pré-disposto, o que mata a criatividade. Há um motivo pro Toriyama ser um dos maiores escritores de todos os tempos, mesmo ele não tendo a história mais complexa, a história mais cheia de camadas, a história mais profunda. Ele não é o cara que tem a melhor simbologia, nada, mas a criatividade é aquilo que mais vende o autor. Hoje em dia os autores estão às vezes até mais nichados, porque por causa do algoritmo de pesquisa, blá, 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 você pode vender a mediocridade muito melhor. Que é a mesma coisa, vamos dar por exemplo, Hollywood. Um dos problemas da renovação de Hollywood é o nepotismo, que é o quê? Por causa do nepotismo, por causa de uma cacetada de coisa, não se está renovando os grandes talentos, ao ponto que vai morrer os grandes diretores de Hollywood e fodeu. Quem vai pro lugar dessa porra? Hoje, eu não tô sendo fatalista, mas tá cheio de autor, mas não é igual antigamente. E essa transição estar mais devagar já tá dando os problemas lá de Hollywood, pô. Até hoje, em 2025, não lançaram um filme bom. Não, lançaram, né? O Pecadores é bom. Mas é um bom tipo, porra. Ale, mas isso é culpa dos blockbusters também. Aí quem disse que é um problema só? É uma várias número de fatores. Não é um só diretor, por exemplo, de Hollywood, que já falou pro pessoal lá, porra, parem de colocar 50 milhões em um filme. Façam 50 filmes de 1 milhão. E deixe o pessoal fazer qualidade. Porque vocês vão falhar, mas isso vai acabar selecionando bons diretores. Que através do limitado vai se achar o talentoso. Algo muito parecido com o que era feito com o Toriyama, o que era feito com o próprio Oda, com as coisas lá da coisa. O pessoal fala mesmo que a revista de One Piece, que eu esqueci o nome, tá muito acomodada com One Piece. E quando One Piece morreu, quem vai ser o próximo? Fudeu. Não vai se ter. Nem é possível se ter um novo One Piece. Já acabou. One Piece, ele é um fóssil. Um fóssil que ainda tem uma história. Mas quando o One Piece acabar, o rombo que ele vai deixar, eles não vão conseguir colocar uma obra nem pra tentarem minimizar esse rombo. Fudeu. E isso vai ser só um dos problemas. Sem alma, tentando copiar o que já deu certo antes. Tentando recriar a emoção, sem entender de onde é que ela veio em primeiro lugar. Não. Meu Deus. Cara, de verdade, pô. Desculpa que ser chato assim, mas tá muito... Cara, nossa, como tá... Você pegou a lógica e inverteu, pô. Desculpa tá sendo chato, mas é a vida, pô. Capítulo 4,5. Como isso afeta o Grêmio? Bom, não afeta o Grêmio. Capítulo 5. Conclusão. A gente tá vendo a indústria de animes e mangás sofrer o efeito colateral do próprio sucesso. Cresceu tanto, mas... Exato, mas a linha de raciocínio foi o contrário do que tá acontecendo. Ele misturou muito 2010 com 2015 com 2020. Mas eu não culpo ele, o pessoal que nasceu na internet, que sempre que acha que o mundo sempre nasceu com a internet, eles não têm a sensação de como era o mundo sem internet, né? Eles não têm essa sensação. Então eu acho que se eu contar que graças à internet o tempo passa mais rápido, o pessoal não vai entender essa frase que eu tô dizendo. Tanto que ficou insustentável. E o sistema que funcionava nos anos 90, 2000 e até boa parte dos anos 2010, agora tá travado, tentando replicar um modelo que não se encaixa mais. A Era de Ouro deu seus frutos, sustentou o sucesso por anos, mas o solo foi ficando cada vez mais seco, esgotado pelo excesso e pela repetição. Não tô dizendo que a parada vai ruir ou qualquer coisa do tipo, sempre vai ter obra boa surgindo, sempre vai ter palha no agulheiro. Mas que isso é meio foda, né? talvez a gente precise olhar com mais calma, sair do automático, abrir espaço pra obras que não gritam tão alto e que ainda... Porra, cara, isso é o padrão de qualquer um que vive na indústria, pô. Todo mundo nasce no mainstream, porque no mainstream é popular. A beleza do mainstream é sua popularidade. Por isso que eu não fico puto com Kimetsu, com Shingeki no Kyojin, com Sal, com essas obras que tem, eu falo, o bom deles é só a sua fama. Eles são redes, que você captura a pessoa e depois dá a oportunidade dela de pegar obras realmente boas, né? Ah, mas você fala isso de Dragon Ball, fato, mas eu não falo que Dragon Ball é a melhor obra da vida. Pra muitas dessas pessoas, vai dizer que essa obra é a melhor obra da vida, ou não vai fazer a minha análise, que boa parte do que eu amo de Dragon Ball é a minha nostalgia e o sentimento que eu tive e é da importância da fama dessa obra através do tempo. Mas muitas pessoas não vão ter essa análise, que acaba tornando esse problema. ainda tem algo a dizer. Talvez o brilho que antes saltava aos olhos agora esteja nas sutilezas, nas histórias menores, nos riscos que poucos ainda se permitem correr. O cenário tá mudando e junto com ele muda também a nossa maneira de se conectar com... A indústria sempre vai ser medíocre, toda indústria está de exceção. E quanto maior a indústria ficar, mais exceção vai ser necessária. Então é simples, meu bonitinho. Cansou de mediocridade? Ai, anime é tudicão. Sai
de um gênero, vai pro outro, porra. Sai de shonen, vai pra josei, vai pra... Ai, cansei de josei, vai pra seinen. Ai, cansei de seinen, vai pra mangá. Ai, não quero ler. Aí fudeu, aí se foda, brincadeira. Mano, vai pra, sei lá, vai pra tokusatsu. Ai, é muito brega. Força um pouquinho até você gostar. Ai, não consegui gostar, beleza. Experimenta outra coisa. Sair da mediocridade, sair do mainstream é libertador, tá bom? Por quê? O mainstream, outros, a fama e as indústrias definem o que você vai gostar. Quando você se deixa procurar, é muito mais você do que a fama e o marketing tá dizendo. Então você vai poder, por exemplo, eu adoro os Zachan. Porra, você fala, tá, peraí, você tá reclamando você reclamou de Kaiju Eight, você reclamou de Rama segunda temporada, você reclamou de Kimetsu, eu posso reclamar também de Jujutsu, e tu gosta de Zachan? Porra, tem PNG na porra da primeira temporada. Sim, porque é uma obra que ressona muito com os meus gostos. Porque mesmo sendo uma obra ruim, que eu não recomendaria pra ninguém, é uma obra que eu me conectei por causa das minhas preferências, por causa do meu gosto, por causa do traço, por causa dos padrões estéticos que eu gosto, por causa do humor que eu gostei. E eu assisti. Eu assisti, por exemplo, os animes favoritos, que eu não gostei tanto assim da adaptação de anime, mas foda-se que é Tomo-chan. O Zakachan, Tomo-chan, acho que vocês já pegaram o padrãozinho, né? Mas foda-se. Um anime medíocre, com adaptação medíocre, até mesmo covarde no seu final. Rushada, que eu adorei. Não adorei tanto quanto eu gosto do mangá, mas foda-se. Adivinha? Eu conheci Tomo-chan vasculhando. É muito diferente quando você pega um mapa, que te dão esse mapa e fala, cave ali, do que você joga esse mapa fora e você vai cavucando. Você, entendeu? Ponto, é diferente. Então, você cansou do mainstream? Foda-se, deixa o mainstream morrer, porra. Sempre. A arte é uma necessidade não necessária. Então sempre vai existir bons artistas. Então, ache esses bons artistas. Ache esses animes bons. Ah, cansei do Japão. Vai pra França. Vai pro Canadá. Vai pro México. Vai pra China. Olha que bonitinho. Bem que o Hiro lá não gostei tanto não, mas foda-se. É diferente e é bonito. Eu também às vezes sou do cara do brilhinho gostosinho, mas foda-se. Tá aí. Cansou da estética de anime? Pega, vai pros mangá. Tá cheio de mangá com estética nova e bonita. Cheio de anime com estética nova e bonita. Mazotan. Olha lá, vê lá se é o traço usual de mangá. Lord Task que eu falei. O King Satoru. Essa porra também tem um traço diferente. Por aí vai. Se você é uma pessoa que vive pelo mainstream, não se preocupe. Você sempre vai estar ferrado. Porque você nunca vai estar escolhendo o que você assiste. Se você vive pela visão dos outros, você nunca vai estar vivendo de verdade. É simples. Eu adoro quando o mainstream está entrando em colapso. Eu acho que é aí que vai forçar as pessoas a pararem de deixar o algoritmo, o recomendado, um anime pra você, o que é Shonen Jump e o popular diz. Sair do eu vou assistir esse anime que tá todo mundo falando, que eu quero ter o que dizer na rodinha de anime, pra ir eu quero me conectar com obras de arte de verdade. Mesmo uma obra de arte medíocre e feia, que só eu vou gostar. O Zakachan, Tomo-chan. Porra, mano, tu reclamou de que o anime lá da feiticeira estupidamente água com açúcar, não tem nada demais, e tu gosta das duas coisas. Olha que delícia. Essa é a beleza dos gostos. Com essas obras. Talvez não seja mais sobre encontrar a próxima febre mundial, mas sobre redescobrir a beleza que existe no caminho mais silencioso, mais pessoal. Não é o fim, mas é o início de uma nova fase. Menos grandiosa, talvez, mas ainda cheia de significado pra quem estiver disposto a procurar. Tudo normal. Bom, acho que eu consegui passar um pouco do que eu penso. Vocês concordam comigo? Discordam? Bora conversar aqui nos comentários sobre essa ideia, porque eu acho que é uma parada que pode dar um papo maneiro. Só por favor, sejam educados, não mandem eu pular de um prédio. Minha consciência já tem feito isso por vocês todos os dias da minha vida desde quando eu tinha 17 anos. E eu não sou dono da verdade. Se em algum momento eu passei essa ideia durante o vídeo, eu sinto muito. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu like, o seu hype, se inscreve aí se você ainda... Acho que eu tenho que começar a falar isso no começo e no final. Gente, se eu pareço meio arrogante, é porque eu tenho verdades fortes. Eu não peguei as minhas verdades a partir do porra nenhuma, de percepção, por exemplo. Eu realmente estudei. Muitas das coisas que eu falo são com que outras pessoas que eu verdadeiramente confio e que verdadeiramente estudam essa praga pra dizer isso. Por exemplo, do Analyzed. A minha análise de mangá, eu não sou um cara que tem pouco. Se eu tiver 50 mangá na minha vida, é muito. Mas no Analyzed, por exemplo, que eu falei, é o que o Analyzed fala. É um cara que vive essa porra. Recomendo até mesmo o canal dele. Então, mesmo que eu não seja a verdade, eu não seja a fonte primária, eu esteja palpitando, a minha palpitaria é baseada em realmente pessoas que têm um pouquinho mais de substância para falar. ainda não for inscrito, e se tu tiver interesse em me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição, ou tu pode assinar o Seja Membro. Por 5 mangos não loucos, infelizmente, tu já libera bastante coisa. Bom, eu acho que é isso. O verão em que Hikaru morreu vai ser o anime do ano e vocês não estão preparados pra essa conversa, e muito obrigado por estarem aqui. Tem que assistir, mano. Eu tô com muito anime atrasado. Cara, esse ano, em 6 meses, eu assisti 3 animes e assisti 20 filmes, acho que é muito, velho. É a vida, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo.